em Oséias, capítulo 6, versículos de número 3. E se você pode, pegue a sua Bíblia e abra nesse texto. Se você é visitante, eu te convido a olhar a Bíblia. Você que é membro, divida a Bíblia com esse que está ao seu lado, senão você acompanha também na tela. A temática dessa noite é invista na sua vida espiritual. Enquanto você procura, você pode repetir comigo? Invista na sua vida espiritual. Pode ficar melhor, vamos lá juntos? Invista na sua vida espiritual. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente em conhecer ao Senhor. Então, certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Parte A desse verso diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A salvação nos conecta ao coração do Pai, mediante o nosso reconhecimento e confissão dos nossos pecados, através da obra salvífica do Cristo na cruz do Calvário e através do túmulo vazio. Nós somos imediatamente inseridos na família de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Nós que antes éramos visto como criaturas de Deus, no momento em que vivemos em paz com Deus, nos tornamos filhos. E todo filho tem uma família. E neste caso, nós passamos naquele exato momento a pertencermos à família de Deus. Só esse ponto de nos religarmos a Deus, de vivermos em família, neste caso, família espiritual, já é algo maravilhoso, é impactante, é empolgante, é sem sombra de dúvida inspirador. Todavia, acredito que aquilo que Deus tem para as nossas vidas não se limita apenas ao momento da salvação. Eu digo apenas, abrindo aspa e fechando aspa, não minimizando essa ação de Deus em nossas vidas, essa transformação gloriosa, mas apontando para uma vida extraordinária que podemos viver diante do Senhor. Deus tem muito mais para todos nós. Ele quer que acessemos as riquezas da presença dEle, não de forma teórica, mas em ação, em prática. Existem pessoas que conhecem o mundo inteiro. Existem pessoas que conhecem os maiores sabores, mas na gama ou no campo da teoria, são exímios teóricos, mas quando perguntados se de fato foram em determinados lugares, ou de fato se comeram determinadas coisas, eles dirão: não, eu sei porque estudei, mas eu nunca acessei esse conhecimento. Eu nunca pratiquei isso, eu nunca estive em outra terra, eu nunca comi essa comida, só ouço falar que é boa. Existem pessoas que falam de coisas maravilhosas, longe de si mesmas, como sendo tremendas, mesmo não tendo vivido aquilo. Existem inúmeras pessoas que falam das gloriosas riquezas da presença de Deus, pelo aquilo que ouvem nas mensagens, pelas músicas que tocam nas rádios, por essa bela participação musical que nos coloca no centro da vontade de Deus e nos aponta como é viver pela fé. Existem pessoas que falam de Deus e falam das riquezas de Deus porque ouviram seus pais falando, ouviram seus avós falando, ouviram os seus cônjuges falando, mas nunca na prática, na ação, viveram essas riquezas de Deus. Nunca as acessaram. Isaías capítulo 45, dos versículos 3 ao 5, a Bíblia fala de forma resumida, e me permita assim resumir,
que quando nós estamos em Deus, Ele diz o seguinte: então eu te mostrarei os meus tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Um dia eu estava pensando, o que seriam então esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas? Para aqueles que só pensam em bens terrenos, imediatamente pensarão em uma maravilhosa mansão, em um maravilhoso carro. Talvez aqueles que solteiros estão em maravilhosos modelos ou modelas como esposos, ou esposo ou esposa. Alguns, talvez, ao ouvir esse versículo, possam pontuar que não, as riquezas e os tesouros é viajar, dando volta ao mundo de forma nababesca, gastando tudo que pode, sem ter falta de nada. Alguns outros pensariam que receber do Senhor tesouros escondidos, riquezas encobertas, é andar com todas as melhores roupas do mundo. Mas eu estou convencido que esses tesouros escondidos e riquezas encobertas não tem a ver com bens terrenos, não tem a ver com coisas externas que podemos acessar, não tem a ver com heranças ou compra de determinadas coisas ou conquista de determinados corações, não. Eu acredito firmemente que esses tesouros escondidos e essas riquezas encobertas têm a ver com o relacionamento nosso com Deus, dos seus filhos com o Pai Celestial. Tem a ver com aquilo que Deus é em sua essência, tem a ver com aquilo que nós podemos acessar, não tocando pelas bênçãos, pelos bens que estão nas palmas da mão do Senhor, mas acessando aquilo que está no coração de Deus, aquilo que passa na mente de Deus, naquilo que está estabelecido como propósito de Deus. Imaginemos uma busca por algo valioso. Temos um mapa, mas não a disposição para irmos encontrar essa riqueza extraordinária. Existem muitas pessoas que ouviram falar das riquezas e dos tesouros, possuem um mapa para acessar aquela terra maravilhosa, com esses bens extraordinários, mas ainda assim estão parados, estão frios, estão movidos apenas por impulsões humanas. Eles não estão conseguindo agir, eles não estão conseguindo se doar da maneira como deveriam se doar. Eles possuem a ideia da riqueza, eles possuem o mapa para a riqueza, mas eles não têm a disposição para acessarem essas riquezas. Existem inúmeras pessoas que estão nesse exato momento vivendo isso. Espero em Deus que nesta quarta-feira não tenhamos ninguém aqui. E se tivermos, é a hora de você abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou exatamente enquadrado neste grupo de pessoas que já ouviu da riqueza, tem o mapa para a riqueza, mas está sem a disposição para buscar essa riqueza. Pelo contexto que estamos lendo em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, eu acredito firmemente que Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas, mas a terra precisa estar sedenta. Repito, pelo contexto de Oséias capítulo 6, versículo de número 3, eu acredito que Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas, mas a terra, fala assim comigo, mais a terra. Você tem que fazer o gesto para ficar melhor. Mais a terra. Mas a terra precisa estar sedenta. Vai para aquela máxima: o quanto Deus pode derramar sobre a minha vida. A pergunta que deveria ser feita é: o quanto eu estou disposto a entregar diante do Senhor para receber? Penso com todo o coração que acessar esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas, deveria ser aquilo que, a partir de hoje, venha nos impulsionar
para os próximos dias. O Senhor tem coisas maravilhosas para a sua vida. Pode ser que você saia daqui hoje sem resposta da sua casa própria, mas você saia daqui hoje com a certeza de uma morada nos céus. Pode ser que você saia daqui hoje sem resposta para o seu relacionamento, aquilo que está no seu sentimento, mas hoje, exatamente hoje, você pode sair daqui com uma presença que vai tirar do teu coração toda falta, Ele pode te completar totalmente nessa noite. Ele é o único que pode tirar sua carência. Ele é o único que pode niná-la nas noites frias. Ele é o único que pode enxugar dos seus olhos, não uma lágrima, mas todas as lágrimas. Esse Jesus maravilhoso não quer estar contigo apenas em um momento, não apenas em uma experiência. Ele quer caminhar essa jornada da fé contigo, até que Ele venha, ou até que no céu nos encontremos com Ele. E nos lembremos-nos que no momento em que reconhecemos a obra do Salvador e recebemos a salvação mediante a confissão dos nossos pecados, a partir daquele momento, o nosso relacionamento com Cristo não tem uma pausa, não tem um fim, porque aquilo que começou naquele exato momento se estenderá até a eternidade. Ele é o único que andará contigo todos os dias. O teu cônjuge hoje pode estar e amanhã não está, ainda que você os encontre no futuro, na eternidade, mas eles deram uma pausa, eles não estão aqui agora nesse exato momento, mas a Bíblia diz que a presença do Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, e quando chegarmos no céu, nós sentaremos na mesa, cearemos com o Senhor Jesus. A presença dEle não nos deixa sequer por um segundo. Por mais que tenhamos amigos extraordinários que podemos buscar em momentos de crise, somente Jesus está conosco naqueles momentos que nem os amigos conseguem alcançar, chegar ou falar. Só Jesus pode fazer isso. Por isso, creio que se temos que investir em algo, precisamos investir em mais comunhão com o Senhor, precisamos investir em um crescimento espiritual, precisamos investir em caminhos que possam nos dar uma base para acessarmos esses tesouros, essas riquezas maravilhosas da presença dEle. Alguns acreditam que basta estar acessando determinados lugares, ouvindo determinadas coisas, que está bom. Mas acredite, você só conseguirá acessar determinadas coisas quando você se entregar de todo o seu coração. Buscar-me-eis, meu Deus, aleluia, obrigado, Espírito Santo. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No casamento, por mais que vivamos alguns anos, eu tenho 13 anos de casamento. E eu falo com a minha esposa e falo, Senhor, esposa, se Deus nos preservar em vida, é só tu e eu e tu, pro resto da vida. Você pode ficar sem dente, mas estou contigo. Aleluia. Pode estar tudo ruim, cabelo branco, ela fala, pode perder cabelo. Eu falei, também vou estar contigo. É só tu e eu e tu, o resto da vida. Eu costumamente falo com ela, tu é a melhor escolha que eu já fiz na vida. E eu estou errando no português mesmo, que eu falo com ela, tu, para ficar bem claro. Tu foi a melhor escolha que eu já fiz na vida, garota. Eu tenho 13 anos, algumas pessoas aqui têm 20, 25, alguns estão na casa de 40 e pouco. Tem alguns que o cônjuge já partiu, mas não significa dizer que não esteja mais no coração, continua o coração, e já passa da casa dos 45 anos de casamento. E uma coisa vocês darão as mãos a mim nessa hora,
Existem riquezas no casamento que nós só acessamos quando nós nos doamos de todo o nosso coração. Aos casados, entendem isso? Entendem o que eu estou falando? Só quando nos doamos de todo o coração. Nós estamos casados. O contrato foi assinado diante do juiz. A bênção foi estabelecida diante do pastor. Mas existem riquezas e tesouros no casamento que você só consegue acessar quando você se entrega de todo o seu coração. Com o Senhor não é diferente. No nosso relacionamento com Deus, existem tesouros e riquezas que só acessaremos quando nos lançarmos de todo o nosso coração. Por isso eu quero aqui pontuar algumas pouquíssimas verdades, mas importantes verdades. Primeira verdade, invista em sua vida espiritual. Paulo, quando reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, após ter caído do cavalo, literalmente, Paulo se lançou em uma busca de conhecimento de quem é Jesus, conviver com Jesus. E dizem que do momento de sua conversão, até que Paulo, então, em Atos capítulo 3, veio a ser enviado como missionário, passaram-se no mínimo 9 anos. Entenda bem, Paulo não caiu de paraquedas e passou já a liderar, exercer liderança sobre igrejas. Paulo teve que sentar, teve que aprender, teve que buscar, teve que entender o que é oração, teve que compreender sobre quem era Jesus. Passado 9 anos, aproximadamente, que então Paulo pôde assumir o ministério. Alguns dizem, não, foram 11. Eu acredito que provavelmente 9 anos, e há de convir que entre 9 ou 11, não importa, são muitos anos. Existem pessoas que acreditam que uma vida com Deus, saudável, profunda, uma intimidade real, acontece ao tomar uma pílula da Matrix. Toma essa pílula que você vai ver a Matrix. E as pessoas, elas passam a buscar, porque as pessoas não querem ter uma jornada, não querem ter uma vida, elas querem ter uma experiência. O Evangelho não é para uma experiência. Uma experiência pode até te despertar, mas essa experiência precisa te levar para uma jornada de fé. Paulo se dedicou em inúmeros pontos para que então pudesse ser direcionado pelo Senhor. Ponto 1, invista em sua vida espiritual. 1.1. Leia a palavra diariamente. Não existe saúde espiritual, não existe acessar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, sem intimidade com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Leia a palavra. A Bíblia diz que aquele que o ama, guarda a palavra dele. E das demonstrações claras que amamos o Senhor é justamente guardarmos a palavra em nosso coração. Esconda a palavra de Deus em seu coração e você vai perceber que seus passos, as suas ações, as suas atitudes não serão mais as mesmas. A palavra de Deus será a sua bússola. Será que eu devo me relacionar com esse menininho, com essa menininha? Vai para a palavra, te aproxima de Deus, tem uma vida ilibada, tem uma postura correta, foge da aparência do mal, tem um linguajar abençoado, tem uma percepção de futuro incrível, essa pessoa te aproxima de Deus. Sim, então vai para cima. Não, então não vai, a palavra já está te dizendo que não é bom. O negócio está sendo desenvolvido por Deus, não está tendo cambalacho, está tendo um favorzinho. Foge disso. Está sendo tudo perfeito, está entrando no processo de Deus. Vai para cima. Encha-se da palavra.
E você perceberá que mesmo em um lugar de confuso, você terá uma direção, porque a palavra de Deus nos guia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. 1.2, ore continuamente. Não ore de brincadeirinha, não ore só um momento, ore continuamente. Encha a sua mente com clamores e intercessão. Às vezes nos impulsionamos muito para vermos as mensagens. Aquilo vai nos tomando, vai nos escravizando. Abra mão de alguns momentos de relaxamento e se dedique em oração. Ore no seu café da manhã, ore no seu almoço, ore na sua janta. Quando for sair de carro, ore. Quando chegar de carro, ore. Vai fazer uma pequena viagem? Ore. Chegou no local? Ore. Vai sair do local? Ore. Chegou em casa? Ore. Ore quando vestir uma camisa. Aleluia. Ore quando você puder, assim, respirar. Aleluia. Meus pulmões estão bem, bons. Quando você for no banheiro, agradeça pelos seus rins. Agradeça pela sua saúde. Tenha uma vida de oração. Crie alvos de oração. Crie propósitos na sua oração. E você perceberá que, se a palavra te guia, a oração te abrirá a audição para ouvir a voz de Deus. Não sei o teu nome, visitante, mas quando nós falamos com Deus, não é um monólogo, é um diálogo. Falamos e Ele fala. Bem verdade que no início da nossa caminhada, nós, quando vamos orar, falamos mais do que ouvimos. Mas quando chega a experiência, nós ouvimos mais do que falamos. Não caia no erro de ceder às pressões dos outros. Seja um homem e uma mulher, uma moça, um rapaz, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ore quando você tiver que dar um sim, ore quando você tiver que dar um não. Ore quando você for fazer uma participação, quando você for pregar para alguém, quando você for fazer uma prova. Pare na sua sala, está todo mundo zoando, querendo colar, deixa a tua prova na frente e vai orar. Vão falar o que você está fazendo, você não sabe? Não sei, estou falando com o meu Deus, que pode ser também o seu Deus. Ore! Ore o tempo todo. Ore até que as escamas dos seus olhos caiam. Ore até que os tampões espirituais dos seus ouvidos sejam retirados. Ore até que a tua mente seja liberta das percepções que o diabo, que o mundo e que a carne tentam colocar nela. Ore até que o teu coração se converta totalmente ao Senhor. E quando Ele olhar para o seu coração, não veja nada que não seja aquilo que o agrade. Ore então, sempre, em todo tempo, em todo momento. Mas não apenas ore. 1.3, jejue também. Nós temos hoje uma resistência absurda pelo jejum. Todo mundo passa mal, todo mundo toma remédio e diz: eu não estou jejuando porque eu tomo remédio. Fala para o Espírito Santo, 8 horas tem que tomar um remédio, só vai ser por remédio, beleza? Beleza. Não, mas se eu tomar um remédio eu tenho que comer. Aí testa, fala assim: então Espírito Santo, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar jejuando de tal hora a tal hora, depois vou aumentando e vou ver qual a resistência do meu corpo. E vamos embora, jejum, porque jejum, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é fome de Deus. Só jejua quem tem fome de Deus. Às vezes nós estamos tão ligados por aquilo que nós não podemos fazer, que deixamos de lado aquilo que nós podemos acessar na presença de Deus. O jejum, um casal, pode tirar uma noite de intimidade de vocês, mas pode trazer soluções que vocês sozinhos não estão conseguindo trazer. Jejum é cessar
os segredos de Deus. Você é adolescente, quer ter um futuro próspero? Lê a palavra, ore, jejue. Você é adulto, já ancião, toma remédio, precisa comer. Eu vou entender o seu lado, por isso eu digo com carinho, jejue. Eu posso fazer um rostinho melhor. Jejue. Quer que eu faça uma voz também mais carinhosa? Por favor, se você quer ter intimidade com Deus, jejue. Não deixe que as circunstâncias te limitem na sua busca ao Senhor. Você não morrerá se ficar algumas horas sem comer. Se você atrasar aquele remédio, ou se conversar com Deus. Deus, eu não posso mesmo que eu passo mal, mas esse remédio eu vou tomar, mas eu preciso fazer isso aqui, mas depois disso aqui eu não vou fazer mais nada, a não ser se me dedicar em oração e entrega ao Senhor. Por isso jejum. 1.4, a hora está passando, preciso terminar. Tenha comunhão com pessoas espirituais. Quer investir na sua vida espiritual? Foge das más conversações. A pessoa é solteira, cola com pessoas que só falam pornografia. O que vai dar no final? Efésios capítulo 5 diz, olha, sai, inclusive desses gracejos imorais. Gracejo é não uma palavra que vocês estão ouvindo como eu estou falando. Gracejos são aqueles, você viu aquele negócio? Aquela conversinha no pé do ouvido, que ninguém pode ouvir. Foge dos filmes que demonstram cenas muito explícitas. O teu corpo vai querer ver. A tua alma, se você já teve acesso a isso, vai querer sentir aquela sensação. Mas Deus não quer que você fique preso à carência. É melhor trocar de canal do que ficar com aquilo batendo na porta do teu coração. Tenha comunhão com pessoas espirituais. Pessoas que te ensinarão, como falava mais cedo com a irmã Celinha, não te ensinarão teoricamente sobre a fé, mas te mostrarão através de ações e atitudes o que é viver pela fé. Colhe com essas pessoas, elas talvez não saibam falar direito, na maioria das vezes elas não gostam nem de serem muito vistas, mas são pessoas que quando você anda com elas, elas demonstram claramente o que é andar pela fé. Identifique pessoas espirituais. Fale assim, Deus, abra os meus olhos, conceda-me discernimento para encontrar um mentor, um discipulador, uma discipuladora, uma mentora, que possa me ajudar a evoluir minha vida espiritual, para que então eu possa aprender a melhor te servir. 1.5, quer investir na sua vida espiritual? Sirva na obra de Deus. Tem pessoas que dizem, eu sou de Deus, eu gosto da igreja, eu faço tudo, mas não gosto de servir, deixa eu quietinho no meu canto. Não! Quem não trabalha, dá trabalho. Estou cheio de trabalho, pelo amor de Deus, vai trabalhar na obra de Deus. Trabalha, meu santo, porque vai ficar muito ocupado, vai ter que orar bastante, vai ter que aprender a ser paciente, vai ter que aprender a jejuar, a interceder, a servir. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Aleluia! Quem não trabalha, dá trabalho. Arranja muitos motivos para tudo. Serve na obra. Atos capítulo 13.
Enquanto Paulo e Silas estavam orando, o Espírito Santo disse: separe para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho designado. O termo ali do grego é servir, para servir na obra. Segunda verdade, e concluo com essa: invista na sua vida espiritual. Quer acessar os tesouros, as riquezas, vá fazer cursos, simpósios, conferências. Peguei no bolso de vocês, né? A gente não consegue comprar um hamburgão? Eu vou no shopping com meus filhos e tenho que comprar um McLanche Feliz e um McChicken. Minha esposa adora McDonald's e ela fala, só compra para as crianças. E sempre a vejo muito triste assim. Eu falo, tá bom, só para as crianças, também faz de raiva. E ela fica tão para baixo assim. Ela vai comprar para as crianças. E eu faço quase todas as vezes com ela e falo depois, pode comprar para você. Ela, tá rindo, mãe? Nós conseguimos dar R$100 em um lanche, R$200, dependendo do restaurante, R$500. Conseguimos comprar um terno de R$1.000, conseguimos contratar uma antena lá de R$30 por mês. Mas existe um peso sobre a igreja, eu não digo essa igreja, os cristãos, que não conseguem investir em algo que possa inseri-los ainda mais profundamente no reino de Deus, em intimidade com Deus. Existem riquezas que você só vai acessar aprendendo o caminho. Existem pessoas que já encontraram o caminho e elas podem te ajudar a chegar neste mesmo caminho. Por isso, meu irmão, pelo menos uma vez no mês, no ano, invista em alguma coisa que possa te aproximar de Deus. Faça um camp, Gemeta Camp, faça um encontro com Deus. Faça a conferência, como agora Henrique, Mariângela, Léo, Aline, as crianças vão lá, a conferência Inspire. Como em outubro os garotos vão lá para Eleve. Como falava hoje com a tesouraria, vão tentar PIBs do Recreio para ir dar um pulo lá para aprender algumas coisas sobre a gestão. Invista na sua vida espiritual. Não, tá bom desse jeito, mas você tira o dinheiro para aquilo que você entende que é importante para a sua vida. Mas quando fala em investir em crescimento espiritual, você se torna um mão fechado. Estou pegando pesado com as minhas palavras aqui nessa noite? Eu acho que não, né? Nós não podemos às vezes, mas na maioria das vezes Deus abre as portas. Invista em cursos que te ensinem a cuidar da sua família no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo a cuidar da sua família. Invista em cursos que possam te ensinar a organizar melhor o seu ministério, liderança que Deus te colocou a fazer, desenvolver. Nosso Deus é excelente, Ele quer a excelência das nossas mãos. Um dia eu estava orando sobre isso. Eu estava triste por uma situação alguns anos atrás. E o Espírito Santo falou claramente comigo, disse, Diego, existem pessoas que falam isso porque a busca pela perfeição ofende aquele que acha que de qualquer jeito está bom. Eu não estou falando como um homem para me mostrar para vocês, mas foi uma experiência minha com Deus. Quando você se dedica, quando você busca, começa a fazer isso na sua vida, você perceberá que existem pessoas que vão falar, para que isso? Tá bom desse jeito? Sempre deu certo dessa maneira? Que novidade é essa? Isso é loucura. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai falar, vai, porque Pedro só pôde alcançar Jerusalém e algumas partes de Roma, mas Paulo alcançou o mundo inteiro.
nível que Deus te levará será o nível da sua capacidade também. Quem entendeu isso daqui? Se aperfeiçoe no reino. Se você viaja uma vez por ano para sua diversão, escolha um investimento de um fim de semana para sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. É importante também acessar o conhecimento que os outros possuem. Digo eu, termino dessa forma. Existem pessoas que já trilharam alguns caminhos, então elas têm um meio como alcançar aquilo. Não estou comprando o que a pessoa tem, mas eu estou ali aos pés, como Paulo esteve aos pés de Gamaliel, aprendendo como trilhar aquele caminho. Aprenda com quem está à frente. Invista na sua vida espiritual. Você precisa sair daqui hoje dizendo: eu sou novinho, eu sou meia idade, eu já sou terceira idade, não importa. Eu preciso investir na minha vida espiritual. Eu preciso ler a palavra todos os dias, eu preciso orar continuamente, eu preciso jejuar, eu preciso me relacionar com pessoas espirituais, eu preciso servir na obra. Eu preciso investir em cursos, simpósios, conferências, livros, mensagens. Eu preciso me dedicar, eu preciso ver o circuito de crescimento, primeiro conforme a igreja local, aquilo que pode ser feito, mas eu vou buscar alternativas, eu vou buscar meios, eu vou buscar formas, eu vou buscar acessar outros meios para eu aprender melhor servir ao Senhor, para alcançar esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas. E aí, quando nós acessamos isso, nós descobrimos que existem coisas em Deus que só iremos receber quando nós nos dedicarmos de todo o nosso coração. Gravem isso. Você só dá valor para aquilo que é importante para você. Repito, você só dá valor para aquilo que é importante para você. A sua vida espiritual é importante. Deixa eu orar, terminando. Se você tem essa fome, essa sede, você precisa clamar ao Senhor nesse exato momento. Eu vou pedir para os meninos cantarem só um pouquinho mesmo, só um refrão, pode ser? E aí em seguida eu quero orar com você, que eu vou liberar, que eu vou ter essa reunião meio rápida, mas importante para a gente avançar em alguns aspectos. Ouça essa canção e se teu coração não está com fome, fala: me dá essa fome, Pai. Se teu coração está com fome, diz por Deus, fala assim: aumenta essa fome, Senhor, que eu quero esse negócio.